Vamos lá então, vamos falar sobre esse tema, que na verdade é uma pergunta, né? Eu estou comendo para viver ou vivo para comer? É importante fazermos essa reflexão. É um mergulho sistêmico na sua relação com a comida. É uma pergunta que parece simples, mas na verdade ela é um portal. Um portal poderoso e profundo. Um portal que leva diretamente para as cavernas mais escuras da sua alma, onde os seus medos, as suas dores e os seus vazios mais profundos se escondem atrás da embalagem de um biscoito ou de um conforto de um prato cheio. Eu falo isso para você porque eu já estive aí desse outro lado. Eu também já senti isso. E às vezes sinto isso também. E muitas vezes eu sinto que eu estou vivendo para comer. Acontece que agora nós aprendemos e desenvolvemos ferramentas para lidar com isso. E é isso que nós queremos trazer para você. É isso que o seu consultor faz com você quando ele pede para você seguir o passo a passo, quando ele pede para você medir, anotar e enviar, quando ele pede para você fazer a pesagem semanalmente sem precisar cobrar você. Isso, quando ele te orienta a fazer escolhas conscientes. Então, nós não estamos aqui para falar de dietas, porque dietas são curativos em feridas cancerígenas, concorda? Não resolve. Então, elas tratam o quê? Elas tratam sintomas, mas elas nunca vão tratar a causa. Então, não é só a dieta. Ah, eu só quero fazer o emagrecimento. Tá, você quer só a dieta? Não, então eu sinto muito. Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos ir além, nós precisamos olhar para as verdadeiras causas. E a causa está no seu sistema interno, no conjunto de crenças, de traumas, de padrões e vazios que governam cada garfada que você está levando à boca. E vamos ser honestos, a maioria de nós vivemos para comer. Lamentavelmente é uma triste realidade. E pior, vive para comer lixo emocional disfarçado de comida. Então, eu quero te desafiar a sair dessa caixa, a sair desse universo, dessa caixinha que te colocaram. Você é muito mais que isso, tá? Imagine que você é um navio no meio do oceano. Para comigo e pensa um pouquinho. Você é um navio no meio do oceano e a comida é o combustível desse navio, que permite que você navegue, que você explore e cumpra a sua missão aqui na Terra. Agora, você não sabe nem qual que é a sua missão, né? Por isso você precisa passar pelo processo terapêutico. Você precisa ativar isso, clarificar a sua missão, o seu propósito e ativar a sua identidade. Então vamos lá. Seu navio em alto mar, a comida é o seu combustível. Agora responda para mim. Você está usando o combustível para navegar ou você se tornou um navio que só existe para buscar e consumir combustível? Está parado no mesmo lugar, engordando o casco, se tornando temeroso de zarpar para águas desconhecidas porque você tem medo, você sabe que não vai resistir, que não vai aguentar? Como que está a sua vida hoje nesse contexto? Porque quando você vive para comer, o navio fica ancorado. A comida é um porto seguro. E de fato, eu não estou aqui fazendo juízo de você. Eu não estou aqui julgando. Eu estou aqui trazendo consciência para que você possa fazer o que precisa ser feito. E é o que você faz quando você fica entediado, quando você fica triste, quando você fica ansioso, quando você fica estressado, quando você quer comemorar ou simplesmente você quer existir. Você traz a comida para o centro. E a comida se tornou um ídolo na sua vida. Sabe, a gente acha que idolatria é só adorar uma imagem, colocar outra coisa no lugar de Deus. A comida está se tornando um ídolo na sua vida. E é aqui que esse direcionamento, a partir do conceito bíblico, nos cutuca com uma verdade incômoda. Isso aqui mexe comigo até hoje. Nós tornamos o nosso estômago como um trono, tá? Isso é uma idolatria disfarçada, porque a Bíblia é clara, enfática sobre esse tema quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, verso 19, que fala sobre aqueles cujo fim é a perdição. Quais são eles? Aqueles que o Deus deles é o estômago e a glória deles está na sua vergonha. Eles só pensam nas coisas terrenas. Agora eu vou trazer para o nosso contexto. O Deus deles é o estômago e eles só pensam em comida. Eles só vivem
tudo é comida. A vida é muito mais que isso. Pare um minuto, respire, olhe para você, deixe esse texto ecoar dentro de você. Você está vivendo para comer, você está fazendo do seu estômago o seu Deus. Presta bem atenção, um Deus é aquilo ou aquele que está ocupando o trono do seu coração. É para onde você corre em busca do consolo, do poder, da identidade, da salvação. Então, se o primeiro refúgio que você tem em um dia difícil, em uma discussão, em um conflito, é o doce, é a geladeira, é a comida, se a sua recompensa por um dia bem sucedido, por um negócio bem feito, é um banquete, se a sua companhia para a solidão é um hambúrguer, é um pacote de salgadinhos, é um biscoito, é um doce, então sim, o seu estômago ou o ato de comer tornou-se um Deus para você. Parece meio agressivo, né? Mas não sou eu quem estou dizendo isso. É o texto. Lê lá, Filipenses 3,19. Então isso aqui é uma idolatria silenciosa e socialmente aceita. Mas é uma prisão. Você se torna um escravo do apetite e não mestre dele. O chamado aqui dentro da terapia do emagrecimento é para que você assuma o controle, é para que você viva por um propósito, é para que você ative a sua identidade, é para que você tire as máscaras e se encontre consigo mesmo em Cristo, para que você se veja, se perceba. E aí sim você começa a destronar esses deuses que estão ocupando o centro da sua vida, governando as suas escolhas, gatilhos, travas, buracos negros que você está enfiado dentro dele. Lamentavelmente é uma triste realidade. E por que isso acontece? Porque a comida é uma ótima muleta. Ela anestesia. E nós somos especialistas em usar essa anestesia para não encarar. Não encarar o quê? A realidade. Não encarar o quê? A verdade. Não encarar o quê? O vazio existencial. Sabe aquela sensação de não ser suficiente? Ou de não ter um propósito claro? Pois é, comer dá essa missão momentânea. Comer dá essa sensação de preenchimento do vazio existencial. Preciso mastigar, eu preciso saborear. É um preenchimento físico para um vazio espiritual. Quando que isso vai dar certo? Nunca. Você vai ter alguns milésimos de segundo de prazer e depois vem culpa e mais compulsão. Então, a comida, né, ela está anestesiando o que mais? Está anestesiando a raiva e a frustração que você está engolindo. Sabe os sapos que você está engolindo? A gente fala isso muito na vida profissional, né? Estou engolindo sapo. Pois é, a comida, ela tá anestesiando essa raiva e essa frustração de engolir sapo. Quantas vezes você engoliu palavras que queria dizer, mas em seguida você engoliu comida para baixar a bola? Aí eu queria dizer isso, eu não disse. Aí eu vou comer isso para tentar anestesiar o que eu poderia ter dito. A comida vira o amortecedor emocional. O amortecedor das emoções que não foram expressas. Eu queria dizer eu te amo, mas eu não disse. Mas agora ele morreu, não tem como dizer mais. Eu queria dizer o quanto era importante, mas não disse. Eu queria poder dizer o que eu penso e o que eu sinto acerca disso, mas eu não disse. Então eu faço o quê? Amorteço com comida. Isso causa compulsão. A comida também está anestesiando o que mais? A solidão. Além do vazio existencial, além dessa raiva e essa frustração dos sapos engolidos, a solidão. Porque a mesa está se tornando a sua companheira. O doce está se tornando o amante que está presente na sua vida. E ele está se tornando um substituto pobre, porém imediato, para essa conexão humana. A gente precisa pensar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. A comida está anestesiando o tédio e a falta de criatividade. Porque o corpo parado, a alma adormecida, gera o quê? Gera um tédio, gera uma falta de senso de utilidade, senso de propósito, senso de vida existencial. Cadê? Não tem nada, não faz nada, não consigo ver nada. Para tudo. O cara morto-vivo. Então comer se torna algo para fazer. Fazer o quê? Um evento que vai quebrar a monotonia de uma vida que está sendo
plenamente vivido. Então, e aí tem um outro fato que eu quero lembrar aqui, que eu lembrei aqui, que eu quero compartilhar com você. A comida também pode estar anestesiando o seu medo de brilhar. Isso pode parecer contraintuitivo por um momento, mas pensa comigo. O excesso de peso pode ser a proteção que o seu corpo está usando de forma inconsciente. Uma barreira física que nós criamos de forma inconscientemente para não sermos vistos, para não sermos desejados, para não termos que correr o risco de uma vida plena. Para nós não dar certo na vida. Porque se eu der certo na vida, eu vou desonrar quem deu errado lá atrás. Como que eu vou dar certo na vida se tudo para trás deu errado? Então é melhor ficar parado nesse porto aqui, do jeito que tá. Sabe aquela frase? Tá na merda, mas tá quentinho? Então é isso que os seus consultores, os seus terapeutas estão trabalhando com você, para que você se olhe, se perceba, se identifique em Cristo e ative o seu propósito e ative a sua identidade. É importante que nós voltemos à aliança original, voltemos às veredas antigas, voltemos aos princípios. A cura não está numa nova dieta da moda. Para, se você quer só uma dieta da moda, para, a cura não está lá. A cura está numa revolução de significado. A cura é uma jornada de volta à aliança original entre você, Deus e o seu corpo. Lá no Evangelho de Mateus 4,4, Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui Jesus está fortalecendo aquilo que já estava escrito lá em Deuteronômio. Então essa é a chave. Você não é apenas um corpo físico que precisa de calorias. Você é um ser espiritual, emocional, mental, próspero e abundante. Tentar saciar fomes não físicas com comida física é como tentar matar sede com gasolina. Vai explodir o seu motor interno. Aqui nós vamos trabalhar com você um caminho de cura. E o caminho de cura, ele é sistêmico, ele é integrativo, ele é terapêutico. Porque esse caminho de cura, ele começa com uma consciência do ato de comer. O porquê antes de o quê. Antes de levar qualquer alimento na boca, faça uma pausa, se pergunte: eu estou com fome de quê? É fome de nutrientes ou é fome de afeto? É fome de nutrientes ou é fome de paz, fome de propósito? Essa simples pergunta vai romper esse automático que você está vivendo. E aí você começa a alimentar a sua alma. E isso, primeiro nós precisamos nutrir a alma. Antes de alimentar fisicamente, alimente espiritualmente. Pode ser 5, 10, 15 minutinhos por dia, mas tire um tempo de reconexão com o divino. Tire um tempo de reconexão para gratidão, para leitura e meditação da Bíblia. E aí você começa a reconhecer o corpo como templo. Porque 1 Coríntios 6, 19, 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Seu corpo não é um lixão para despejar suas frustrações. Seu corpo é um templo, é morada, é habitação do Espírito. Que tipo de oferta você está colocando nesse altar? Lixo processado ou alimento que traz vida e vitalidade? E aí sim, com todo esse passo a passo, você começa a enfrentar os buracos negros. A comida se tornou uma muleta. A cura começa quando você se dispõe a encarar essa perna quebrada. O que você está evitando sentir? Que conversa difícil você precisa ter? Que talento você precisa desenvolver? Que perdido você precisa conceder? A comida, ou que perdão você precisa conceder? Porque a comida preenche o espaço onde a coragem, a criatividade e o perdão deveriam habitar. Então, eu quero desafiar você. Se você ainda não está dentro do protocolo, se inscreva. A jornada do emagrecimento sistêmico não é sobre ficar magro. É sobre se tornar inteiro. É sobre destronar o Deus estômago e recolocar o divino no centro. É sobre trocar a muleta da comida pela perna forte da consciência e da coragem. Pare de viver para comer. Comece a comer para viver. E vive uma vida tão vibrante, cheia de propósito e paixão, que a comida retome o seu lugar legítimo, o de combustível, para garantir essa grande aventura que é a sua existência. A pergunta foi feita, a resposta agora
só você pode dar. A garfada após garfada, escolha após escolha, no silêncio sagrado, entre você e o seu próprio eu. Entre você e o seu próprio templo. Agora, a decisão é sua. Continuar ancorado ou usar par. Dar o próximo passo ou continuar onde você está. Faz sentido isso para você? Estou comendo para viver ou vivo para comer? Deixa aqui nos comentários o que você está fazendo. Comendo para viver ou vivendo para comer. E nós nos encontramos na próxima videoaula.